Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT, e no vídeo de hoje eu vou trazer aí para vocês as melhores composições do novo patch, o patch 12.7 que entrou ontem e já tá mexendo no meta. Então vou falar para vocês aí do que você vai jogar para subir com o seu elo, beleza? Galera, não se esquece, deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal. Lembrando sempre, também faço lives canal roxo, o link vai estar aí para vocês, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Vamos lá, galera, começando aqui com a explicação de como é que vai funcionar esse vídeo. Eu estou trazendo as melhores composições, estou adaptando o modelo, estou trazendo aqui para o Tactics Tools, que tem um layout em português. Então deixa aí nos comentários se vocês estão gostando desse novo layout, o que é que vocês acham. Estou trazendo ali embaixo boas unidades, como eu falei no outro vídeo, que eu acho que vai ficar mais interessante dessa maneira, porque sempre tem uma variação de comp, eu gosto de citar isso daqui. Então você presta atenção no board, mas você também presta atenção na explicação, que é importante para você entender na hora de montar a sua build. Galera, vê só, esse é um meta que está muito mais voltado para peças de custo 4, 5 e 3, não nessa ordem, mas assim, as peças de custo 1 e 2, elas conseguem jogar bem nos slow rolls, mas são cenários muito específicos. Então no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os slow rolls e eu vou passar pelas principais composições que hoje estão demandando muito mais custos 4 e 5 e algumas peças de custo 3, beleza? Como carregadores. A gente vai ter aqui a composição de galantes e mecanizado. Então essa é uma composição que ela se baseia principalmente em você ter dois carregadores, seja ele o Draven ou a Zeri. A Zeri ela foi buffada e ela tá absurdamente roubada. Então ela é uma campeã que simplesmente, se você bater 2 estrelas, você tem uma grande chance de ganhar a partida. E aí, galera, essa Zeri não é uma peça tão fácil de você hitar. Não vai ser todo jogo que você vai conseguir fazer Zeri Carry, porque é uma lendária, né? Então você demanda de ir pro level 8, demanda de ter a sorte de ir pro level 9 para você poder bater ela 2 estrelas de forma consistente. Então tem um carregador que é um pouco mais fácil de você hitar, que é o Draven. Ele faz esse papel muito bem. Então seriam itens de dano e você consegue rodar, por exemplo, o último sussurro no Draven, não tem problema. Pode rodar também a sedenta por sangue no lugar da mão da justiça. Então tem várias builds que comportam no Draven e ele se torna um pouco mais flexível do que a Zeri, porque é mais fácil você jogar para AD e você tem, por exemplo, 3 carregadores muito importantes hoje, Sivir, Draven e Jhin, e eles compartilham muito bem os itens. Então você tem uma boa chance de jogar com um deles, beleza? Sempre dá para jogar com 5 galantes, então por isso que eu coloquei a Syndra ali embaixo. Seria uma versão que você teria, por exemplo, um galante mais um, alguma sinergia como muito VIP, algumas coisas voltadas para a composição de galante, como também o encanto irresistível. Então são alguns aprimoramentos que habilitam você jogar com essas variações. Tem a variação que eu gosto muito, que utiliza o Silco. Muitas vezes ele pode ser apenas seu level 9, e aí você pode buffar a sua frontline, buffar a Orianna, dependendo da situação. O Silco, por mais que você não esteja jogando com a Syndra, ele não precisa do intelectual para ele fazer a boa para você, porque ele vai reviver o Braum muitas vezes, a Leona, e vai fazer você ganhar tempo para a sua backline bater e ganhar o jogo, beleza? Então essa é uma das principais compras do jogo. Tem aprimoramentos ali na direita para você pegar de exemplo, mas tem vários outros que funcionam também, beleza? Bom, continuando aqui, vamos agora para inovadores. Galera, eu trouxe da outra vez o Dinovator ali, né? O grande trocadilho, porque o Jhin, eu acho que ele é um dos melhores carregadores para jogar nessa composição, mas hoje dá para você habilitar aqui a utilização da Senna também. Então eu vou explicar primeiro a função do Jhin nessa build e depois eu explico para a Senna. Basicamente, inovador você quer quando você tem aquele early game que ele vem todas as pecinhas do começo, o Singed, Ezreal, o Zilean, muitas vezes o Echo, e aí você tem uma curva de poder muito boa, é uma composição muito simples de executar, você só vai adicionando sinergias e chega no final você procura os 5 inovadores e o seu carry de custo 4. Esse carry pode ser o Jhin, que é um dos melhores, itens de dano para ele são muito bons e o Ezreal segura muito bem esses itens. O Ezreal vai ter que ser refeito, então muitas vezes você tem que segurar um Ezreal no seu banco para poder você vender o EZ com os itens e passar o EZ
passar os itens pro Jhin, né? E depois você bota um EZ em campo, porque esse bônus de sucateiro é bem importante. Não gosto de jogar com essa front quando você não tem itens de tanque. Então você vai jogar com uma Vi, com um Braum, com qualquer peça tanque aqui na frontline. Pode ser até um Jace, se você achar um Jace dos estrelas. Quando você não tem itens tanque. Então, uma das características de inovador é jogar com a frontline sem itens, porque você consegue buildar o Echo, ele ganha tempo, e a sua própria frontline ali com o Braum, mesmo sem item, com o próprio Urso, já tanca o suficiente, que é o tempo que o seu time precisa para o Jhin ou o seu outro carry dar dano. Tem o Kha'Zix, que está começando a aparecer nessa build também, então utilizaria uma build um pouco parecida, e aí ele já entra talvez um 3 Socialites, ou também entra com uma sedenta por sangue. Então seria uma build mais ou menos nesse nível, né? Jogando com AD e você não encontrou Jhin, encontrou um Kha'Zix. Fica ligado que ele tá aparecendo um pouco mais, mas realmente estabilizar mais o meta, e eu vou trazer mais dicas de Kha'Zix para vocês. Então a gente tem aqui a Zeri, que pode entrar muito bem, pode jogar com 4 mecanizados muitas vezes, e tem a situação da Senna que eu falei no começo. Galera, a Senna ela é uma carregadora que foi bufada nesse patch, e ela é muito fácil de hitar, porque você consegue roletar no level 7 e você já consegue estabilizar com Senna 2 estrelas. Então acontece que o seu meio de jogo ele tem um jogo acaba que fica muito bom, e você consegue, por exemplo, encaixar mais sinergias aqui, que no caso você usa a Orianna e pode até utilizar uma Morgana na frontline, então vai te dar a sinergia de encantador. Então você consegue fazer uma boa versão de inovador com uma outra variação que também causa muito dano e também tem bastante controle de grupo, como é o caso da Orianna com o Echo, e também a Morgana vai fazer uma frontline muito boa. Então qual é a ideia de jogar de Senna? Claro, muitas vezes vai ser quando você vier com a Senna 2 muito cedo, ou também quando o Socialite na backline é muito bom. Então é uma dica que eu posso te dar que vai ser muito útil para você jogar de Senna. Socialite backline ajuda demais, beleza? Então lembrar que a Serapine sempre fica do lado do Jhin ou da Senna, que é para dar ataque speed para eles e também curar eles quando preciso, beleza? E mais uma dica, galera, não se esqueça, quando estiver jogando de Senna, a ideia é fechar a Senna 3 estrelas, beleza? Então já que a gente começou a falar de Senna, vamos falar da build aqui de Senna com Enchanters. Galera, essa build é uma variação que ela surgiu bastante lá atrás, no começo do set, quando a Senna estava realmente muito quebrada. Então a gente tem aqui ela voltando um pouco para o jogo. Então eu te diria que essa variação de build ela é um pouco, entre aspas, inferior à versão de inovador, porque a versão de inovador ela é mais flexível e ela é mais fácil de você ter outras opções para o seu jogo. Mas essa variação de Senna com outros Enchanters, ela funciona muito bem. E tem uma variação de força tripla também. Então, por exemplo, você pode utilizar aqui Malzahar Vex com Yordle, porque você ganha muito recurso através do Gold, e você vai conseguir, por exemplo, 3 Socialite. Então é muito importante que o Socialite esteja numa posição boa de backline, para poder a Senna se aproveitar do buff de 3 Socialite, que daí ela fica muito mais forte. É muito importante para ela essa geração de mana e também a cura muitas vezes, porque ela vai curar a peça da front e vai acabar se curando, então ela não morre, e assim você tem uma fight muito boa. Lembrar que você sempre pode rodar, por exemplo, outras peças de valor na frontline, Braum Leona, pode rodar um Jhin para dar mecanizado. Então a versão de força tripla ela entra aqui com vários custos 3, mas se você não tiver esse aprimoramento, tiver outras situações, você pode rodar, por exemplo, um Jhin para também ajudar no dano, vai poder rodar mais Enchantress dependendo da situação do jogo, ou menos Enchantress se tiver muito dano AD, aí você vai preferir os guarda-costas. Então são builds que tem variações importantes e você tem que ficar ligado para você ir bem na build. Lembrando que tua principal função aqui é procurar a Senna 3 estrelas. A segunda peça mais importante seria a Morgana. Claro que se você hitar a Vex, você pode fazer a variação com a Vex Tank também, mas acho que a Morgana aqui nesse caso ela fica um pouco melhor, porque você tem mais Enchanters, né? E aqui tem menos Arcanistas para Vex, você tem um escudo um pouco menor, beleza? Então essa é uma boa composição para você ficar de olho quando o jogo te der um bom cenário, beleza? Então, galera, começando aqui na composição de Arcanistas, lembrando que esse slide aqui tá bem parecido com o do slide do vídeo passado, apenas mudei algumas aqui as coisas das unidades, e eu quero explicar para vocês mais uma vez. Não é uma composição que tenha mudado tanto, e no caso
caso dessa build especificamente, a Ahri ela não está jogando ainda tão bem com o Syndicate. Eu não gostei muito do Transgressor quando eu utilizei. Acho que a versão com Arcanistas é mais forte. E claro, sempre que você chegar no Victor 2 estrelas, a build passa a ser Victor Carry. E por mais que ele tenha tomado só 5 de mana, nerf, ele ainda é um dos melhores carries do jogo. Então a gente tem uma composição que varia bastante. Você pode jogar com Lucian Carry, falei isso aqui da outra vez, ainda é cabível. Pode jogar com a Jinx aqui, porque por mais que a Jinx não tenha nenhuma sinergia, entre aspas, que se beneficie tanto, né, quando você não estiver rodando Lúcia, ela vai ter o bônus de sucateiro, que ajuda o teu time a ganhar escudo, e ela vai causar muito dano na hora que ela descer, e mesmo ela sem itens, ela causa bastante dano também quando ela acabar pegando reset. Então é uma peça muito forte, né, que flexibiliza aqui um slot, entre aspas, vazio. Eu expliquei isso aqui da outra vez, esses aprimoramentos aqui, eu não montei o board pensando neles, então a gente tá mostrando 7 arcanistas, mas é como se tivesse 6 mesmo, seria essa variação de build com 6 arcanistas, ela é a build final. E aí você tem arcanistas 8, sempre é muito bom. Você tem aprimoramentos para adicionar arcanista, é muito interessante, porque você pode aumentar aqui até os 8 arcanistas e pode adicionar peças que vai te dar alguma outra sinergia. No caso da Jinx, vai te dar um buff ali pra Jinx, né? No caso do Lucian, pode dar um Braum para te dar mais front, pode utilizar uma Zyra para ganhar intelectual, e a Zyra vai controlar a backline adversária. Então tem variações aí para você ficar ligado. Não é uma build que precisa de muita peça de custo de level 3, apesar da Vex ser realmente uma boa saída quando o jogo te der muita Vex, porque ela vai fazer muito boa quando ela for 3 estrelas, beleza? CV Carry, galera, vídeo passado eu trouxe a CV com Hextech, mas hoje eu acho que essa versão com 4 atacantes, ela se prova um pouco melhor, porque a CV perdeu um pouco de velocidade de ataque e também perdeu um pouco do escalamento de dano, então ela fica um pouco mais difícil de carregar sozinha, entre aspas, como é no caso daquela compulsão de Hextech, que acontecia muito na compulsão de Hextech. Você tem um Alistar muito bem buildado, você tem a CV com todos os itens e você não tem nenhum outro carregador, então demanda apenas dessas duas peças fazer todo o trabalho, tancar e a CV dar dano. Então quando você tem esse nerf na CV, acaba que a versão com 4 atacantes se prova um pouco melhor, porque você tem outras fontes de dano e a fight é muito explosiva. Você tem o Braum que causa ultimate para causar controle de grupo, você vai ter a Irelia que vai causar dano também, você vai ter o Echo que controla a backline adversária, você tem a Jinx que entra e fecha muito bem a composição e ainda causa aqui muito dano, e também ela é uma boa condição de vitória. Você chegar na Jinx 2 estrelas muitas vezes vai fazer você ganhar as partidas. Então fecha muito bem essa energia, né, a build com 4 mecânicos, perdão, com 4 atacantes, 4 sucateiros. É uma build que ela realmente se encaixa muito bem. Então boas unidades extras aqui para vocês seriam peças como Silco, que entra muito bem para buffar a tua frontline, acelerar o ult da Jinx muitas vezes, pode até acelerar a CV se não for prejudicar o posicionamento. A gente também tem um Alistar que é uma opção viável de frontline, por mais que você não jogue com 6 Hextechs, mas tem que lembrar de uma coisa: se você for jogar com Alistar, você precisa ter ele com vários itens. Não adianta você ter poucos itens de frontline e rodar um Alistar, que não vai fazer o trabalho. É muito melhor você rodar um Braum Blitz, por exemplo, que são peças que vão gastar uma ultimate, vão fazer o trabalho ali e você vai ganhar no estourando a luta. O Alistar, ele demanda de 1 ou 2 ultimates para você, na verdade 2 ou 3 ultimates para ele ser muito eficiente. Então acho que o Braum é superior quando você não tem itemização para frontline. Quando você tiver itemização para frontline, o Alistar é um pouco melhor do que o Braum, porque o Braum não é uma peça assim que ele tem uma ultimate que vai fazer com que ele ult várias vezes. Então o kit dele não faz isso tão bem quanto o do Alistar, mas ainda assim, claro, às vezes é o que você achou, então pode mudar o seu Braum tanque, não tem problema, mas o Alistar ele faz um papel melhor com itens tanque do que o Alistar, do que o Braum no caso. Então essa aqui é uma boa dica para vocês. 6 atacantes, sempre bom. Então adicionaria Rek'Sai, tiraria uma outra sinergia aqui, uma outra peça que tá sobrando. Pode tirar os sucateiros, pode ficar com 2 sucateiros apenas. Então seria aí essas dicas para compulsão de CV Carry, beleza? Então aqui a gente vai ter mais 2 composições, chegando agora na composição da Renata. Lembrando que o Victor nessa build, eu não sinto que ele perdeu muito poder, né? Já que o nerf foi bem pequeno na mana dele. Ele já causa aqui a sua ultimate, já que a frontline de Bruiser, a frontline de Brutamontes, ela dura muito tempo. Então a gente tem uma build que demanda de você estar muito rico no jogo. Eu não gosto muito de fazer essa build quando eu tô ali num early game muito ruim, porque é uma build muito cara. Você demanda de peças de custo 4 que são essenciais
Renata e Vai. Você não tem como flexibilizar essas peças e você demanda de pelo menos 2 peças lendárias. O Silco eu acho que é primordial e também o Victor vai causar muito dano. Ainda dá pra você jogar sem o Victor se você tiver achado um Tanquente, tiver muitos itens farmados por ele e tiver uma Vai com bons itens. Ainda funciona. Então, mas o Silco ele é essencial e ou o TK ou o Victor é essencial também. Quando você encontra os 3, aí sim você tá realmente muito forte, porque é quando a build ela executa ali no seu nível máximo. Uma build que não tem limite de poder, porque o TK vai farmar itens infinitos e o Victor é sempre aquela bomba relógio. Se ele causar ultimate, ele vai estragar o time adversário. Então gosto de Coração do Brutamonte, eu acho que é o melhor aprimoramento, porque ele melhora a curva de poder da comp e você chega em 6 Brutamontes sem precisar ali do Tanquenche e pode fechar a composição já no level 8. Muitas vezes você consegue também efeitos de bola de neve utilizando o Eco de Luden, por isso que eu gosto desse aprimoramento para essa build, e também o Fortificar faz com que a tua frontline vá se curar bastante e você tenha um early game ainda melhor. Então é aprimoramento de early game porque o teu board de late game é muito forte, então faz todo sentido aqui para essa build. Eu acho que é uma boa dica para vocês jogarem. Dá para adicionar um Jace se você jogar, por exemplo, com 4 Brutamontes, porque o Jace vai ser aqui o seu terceiro defensor, mas lembrando, é mais uma peça lendária, então ainda fica mais cara a build. Então, mais uma vez, essa é uma build cara, é difícil de você chegar nela muitas vezes, mas é uma situação que quando o jogo te der um bom cenário, você vai ficar muito forte nas partidas, beleza? E por último aqui, fechando com Mutante. Deixei Mutante por último, galera, porque tem muita variação, então a gente pode gastar um pouco mais de tempo aqui. Então, o Mutante, você tá vendo itens a mais aqui, tá? Você não vai ter essa quantidade de item para essa quantidade de carry numa partida normal, a não ser que você dropou um bocado de aprimoramento de item. Então, lembrando, Mutante, você vai jogar de Mutante quando o Mutante ele for um Mutante bom. Não adianta pegar o Mutante de cura para fazer uma build de show em Malzahar, que vai ficar ruim, beleza? Eu tô lembrando isso para você. Então, tem alguns mutantes que eles são realmente superiores. O de mana ainda é muito bom, porque o Kha'Zix se aproveita bem. O Malzahar foi nerfado, mas ele ainda utiliza bem do buff de mana. Você consegue jogar com a Ahri mutante, que muitas vezes, se você tiver a insígnia, ela vai destruir o jogo. Então, o mutante de mana é muito forte. O mutante de metamorfose, ele ainda é ok. Dependendo do cenário, você consegue jogar com efeito de bola de neve. Então, seria um mutante para você jogar como assim você... Tem um mutante de metamorfose, dropei um Shogar, achei um Malzahar no começo do jogo, tenho itens bons para frontline, então você consegue performar bem com esse mutante. Tem um mutante de cibernético que eu acho que é um dos melhores hoje, o Kha'Zix se utiliza muito bem, ele tem um early game muito opressor, porque você consegue separar parte dos itens e ganhar muito valor de vida e dano de ataque, então seria um dos melhores mutantes. E também tem um mutante de Darkstar, que muda um pouco a forma de jogar, que aí seria, você vai jogar, tentar jogar com o máximo número de peças possíveis. Então muitas vezes você não quer buildar o show, porque você quer que a frontline morra, então você tem, por exemplo, um caçadinho com várias Ezerhotes, você tem o aprimoramento Vanguarda Duvidosa, que ele dá 2 bonecos de treinamento, é perfeito, então você consegue buildar praticamente full dano. Lembrar que dessa maneira de jogar é interessante você ter cura no seu carry, seja o Kha'Zix, seja a Kai'Sa, porque daí essas peças vão ganhar os acúmulos de poder de habilidade e dano de ataque e vão causar ali grande estrago. Então, lembrar, Mutante Darkstar, ele não é tão interessante de jogar com Colosso, porque você está diminuindo a quantidade de peças que você está morrendo ali, então não é tão interessante. Então já seria interessante você rodar uma outra variação aqui de frontline. Então, Alistar sempre entra muito bem no lugar do Galio, mas acho que o Galio é um pouquinho melhor, porque ele tem uma ultimate que é mais certa, né? E óbvio, ele tem uma Socialite, você ganha uma sinergia extra aqui para o seu Kha'Zix. Lembrando que o Kha'Zix utiliza muito bem itens como os que estão na tela e também itens como buff azul e também bandeira de mercúrio. Galera, falei demais nesse vídeo, espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, beleza? Algumas composições de reroll eu preferi não botar nesse vídeo porque elas estão muito específicas. Todas aquelas composições que a gente já conhece, Talon, Twitch, Warwick,
Syndra, Ashe, Rek'Sai Carry. Essas 6 composições que eu consegui pensar aqui de forma rápida, Brand também. Elas dependem muito de aprimoramentos e cenários bons. Então, se você tem muitos tweets no começo, tem gume de lâmina, se você tem um Warwick no começo, tem injeção instantânea, você tem um gume de lâmina também, ou até algum outro aprimoramento que vai deixar o Warwick muito forte, aprimoramento de desafiante. Então, essas builds, elas estão num cenário um pouco mais específico do jogo. Eu posso até trazer em um outro vídeo para vocês as composições de Slow Roll, mas vocês já sabem, eu já trouxe aqui várias vezes, então vocês podem visitar os outros vídeos para vocês verem como é que faz essas builds, beleza? Então, mais uma vez, vou pedir para você deixar aí o seu like, se inscrever aqui no canal, e aí vou ficando por aqui, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima!